Sejam bem-vindos a mais um vídeo que pode mudar suas vidas. Antes de começarmos a falar sobre mais uma história transformadora, gostaria de pedir a vocês que deixem um like e se inscrevam no canal, pois isso nos ajuda a continuar compartilhando um conteúdo inspirador como este com vocês. Vamos lá! Nas palavras de David Goggins, se eu servi 21 anos nas Forças Armadas, sendo 4 anos na aeronáutica, 16 anos na marinha, e trabalhei no exército por cerca de 1 ano, então, ao todo, tenho 21 anos de experiência. Sou a única pessoa na história das Forças Armadas que esteve nas operações especiais das Forças Aéreas. Passei pela Escola de Guardas do Exército, fui condecorado lá e fui o 36º afro-americano a se formar na Marinha. Treinei mais 7 anos lá, mas o que é engraçado sobre isso e o que me levou nessa direção foi não querer fazer isso. Meu pai era um homem muito abusivo. Nunca vou esquecer a vez em que assisti meu pai arrastar minha mãe escada abaixo pelos cabelos. Não podíamos fazer educação física porque estávamos com hematomas de tanto apanhar. Minha mãe finalmente teve coragem de se mudar. E, para minha sorte, ela se mudou para uma pequena cidade indiana, onde haviam cerca de 100.000 habitantes e apenas 3 famílias negras. Então, resumindo, em uma cidade pequena, ser negro era algo muito notável. Estávamos constantemente em perigo, e eu estava tentando descrever essa situação para todos vocês para que entendam que não precisam de muito para ter sucesso na vida. Foi assim que eu comecei. Me formei como o 2º pior aluno da minha classe. Não era muito talentoso, pois não frequentava muito a escola. Sofria constantemente com bullying e era muito inseguro. O único talento que posso chamar de tal é um grande dom que tenho. Sempre ouvindo uma voz na minha cabeça, e essa voz vem de Deus. Eu era uma pessoa muito insegura, culpando meu pai por não chegar a lugar algum, e ocupava as pessoas que me chamavam de preto. Culpava meu pai por me bater, culpava minha mãe por não ter estado lá na vida. As pessoas têm suas próprias dores, feridas e dificuldades, mas, como uma criança jovem, você não entende isso e culpa todos pelo que está passando. Eu nunca culpei Deus e não sei por que não o fiz. Sempre assumi a responsabilidade pelo que sou. Foi quando comecei a assumir a responsabilidade por mim mesmo que comecei a ter sucesso na vida. Não tinha mentores, nada, mas sempre tive Deus. Aos 16 anos comecei a raspar a cabeça. Poderia mentir para todos vocês agora e dizer mentiras sobre quem eu era e quem não era mais, mas a imagem no espelho nunca mentiu para vocês. Eu sabia que o único jeito de consertar quem eu era seria passando de alguma forma pela fornalha da vida, e o militarismo se tornou essa fornalha. Eu tinha muito medo de pular de aviões, de lidar com armas, da minha própria sombra, de certa forma. Eu queria deixar isso para trás, e superei isso procurando as coisas mais difíceis que um homem poderia vivenciar. Eu nunca culpei Deus, mas Deus definitivamente me colocou à prova algumas vezes. Estava nas Forças Aéreas, tentando entrar nas operações especiais, quase conseguindo. Estava terminando o treinamento quando descobriram que eu tinha a célula falciforme, o que me desqualificou de entrar nas operações especiais aeronáuticas. Eu tinha muito medo de pular de aviões, de lidar com armas, da minha própria sombra, de certa forma. Eu queria deixar isso para trás e superei isso procurando as coisas mais difíceis que um homem poderia vivenciar. Eu nunca culpei Deus, mas Deus definitivamente me colocou à prova algumas vezes. Estava nas Forças Aéreas, tentando entrar nas operações especiais, quase conseguindo. Estava terminando o treinamento quando descobriram que eu tinha a célula falciforme, o que me desqualificou de entrar nas operações especiais aeronáuticas. Lutei com a Secretaria de Defesa, travaram meu treinamento e me mandaram começar do zero. Disse, de jeito nenhum. Tinha medo da água, queriam que eu voltasse para a água de novo. Então, veio todo esse peso por causa da depressão.
Eu pesava 136 quilos, estava em casa e vi um show no Discovery Channel sobre os marinheiros passando pela Hell Week. Enquanto me olhava no espelho, pensei: quer saber? Estou cansado de ter medo. Decidi ir até um posto de recrutamento e disse: eu quero ser um Navy SEAL. Com essa aparência, o recrutador disse que eu deveria perder 48 quilos em 60 dias, porque estava quase velho demais para ser um SEAL. Perdi peso, passei por 3 Hell Weeks e me tornei um SEAL. Sou a única pessoa em 70 anos de treinamento da Marinha que passou por 3 Hell Weeks. Há um ano, alguns de vocês podem não saber o que é Hell Week. É o treinamento mais difícil que o militarismo tem a oferecer. São 130 horas de treinamento contínuo. Durante essas 130 horas, você talvez tenha apenas 2 horas para dormir. A ideia desse treinamento é literalmente destruir um homem, e uma vez que esse homem está destruído, o treinamento começa. Então tive a sorte de estar lá no ano em que isso aconteceu. A ordem do comandante era clara: se alguém se machucar ou sentir qualquer coisa, seriam mandados de volta para o primeiro dia de treinamento, não importa em que fase estivessem. O que aconteceu comigo foi que, na 5ª semana do treinamento, machuquei a perna e fui mandado de volta para o primeiro dia. Passei pela minha segunda vez pela Hell Week e estava me preparando para começar a segunda fase do treinamento. Estava todo feliz, mas machuquei a perna novamente e voltei para o primeiro dia mais uma vez. Conhecido como o primeiro dia novamente, passei por isso e me tornei um SEAL. O pior incidente na história dos marinheiros aconteceu enquanto eu estava servindo por quase uma década. Havia 4 caras fazendo uma vigia, foram descobertos e todos morreram, exceto Marcus Luttrell. Conheci muitos caras que estavam nessa operação. Muitos desses caras tinham filhos, então queria levantar dinheiro para essas famílias. Encontrei uma fundação chamada Special Operations War Foundation, que envia crianças para a faculdade se seus pais foram das operações especiais e morreram em combate. Descobri que precisava fazer algo significativo para levantar dinheiro. Pesquisei os 10 eventos mais difíceis do mundo e escolhi o mais difícil de todos, a corrida chamada Badwater. São 217 quilômetros através do Vale da Morte no verão. Pode não ser muito inteligente, mas eu liguei para o diretor da corrida. Ele me disse que eu precisava correr 200 quilômetros em 24 horas ou menos para me qualificar. Pensei: nunca corri mais que 32 quilômetros na minha vida e não calço um tênis de corrida há mais de um ano. Mesmo assim, decidi participar. Meu objetivo era completar 160 quilômetros na corrida de San Diego em uma pista de 1,5 km por 24 horas. Completei 162 quilômetros em 19 horas. Chris Kaufman disse que eu não estava pronto para a corrida mais difícil do mundo. Então, eu queria fazer outra corrida para provar a ele. Participei da corrida chamada Ranger, muito conveniente para mim na época, já que apenas 27 pessoas a tinham completado. Com mais de 9 quilômetros de subida em uma corrida de 160 quilômetros, é como escalar o Monte Everest e adicionar 160 quilômetros. Basicamente, fui à linha de largada como um novato e completei a corrida. Não contei a vocês sobre a minha 3ª semana no Hell Week. Dizem que, ao passar por uma semana no Hell Week, você perde 5 anos da sua vida. Acho que estou quase expirando neste mundo. Quando estava na 3ª semana no inferno, não tive muito tempo para curar meu corpo. Os oficiais disseram: David, esse é o seu último ano para tentar passar. Minhas pernas estavam quebradas por fazer o treinamento da Marinha pela 3ª vez. Descobri que precisava usar fitas de compressão dos pés até as panturrilhas para que meus pés não dobrassem. Corri flexionando o quadril e, apesar da dor, completei o treinamento. Estive em todos os treinamentos de operações especiais, Delta Force, Rangers, Air Force Special Operations e Navy SEALs.
Independentemente de quão difícil a situação fosse, eu queria ir até o fim para descobrir quem era David Goggins. Muitas pessoas desistem porque é realmente difícil e extenuante, fazendo-as literalmente questionar quem são como seres humanos. O que descobri sobre as pessoas é que elas desistem quando pensam demais na situação futura. No treinamento da Marinha, a temperatura da água é parecida com a do Oceano Pacífico, congelante. Ficamos de pé por 70 e poucas horas, talvez mais de 80, e só nos perguntamos: por que raios estou fazendo isso? As pessoas que terminam o treinamento são aquelas que apenas falam em suas mentes, de acordo. Se o instrutor diz: pule na água, rasteje, faça 1000 flexões, não pense demais, apenas faça. Entenda e não pense demais, e antes que perceba, aquela tarefa está cumprida e você pode seguir com sua vida sem ter pensado demais. Uma coisa que inventei foi a mentalidade de que, quando alguém mandar você fazer algo, simplesmente faça, não pense demais. Lembrando a todos que tudo o que você precisa é tomar fôlego. Conversei com pessoas que foram explodidas, que não tinham pernas, e todos querem saber: como você encontra seu 100%? Não é o meu 100%, é o seu 100%. Seja quem você for, encontre seu 100%. Tudo o que você precisa para ser grande é tomar fôlego. Você não precisa de muito talento, não precisa de qualquer outra coisa. Agradeço a todos por assistirem. Lembrem-se de que o poder de acreditar em si mesmos e perseguir seus sonhos está ao alcance de cada um de vocês. Compartilhem este conteúdo com outras pessoas que possam se beneficiar dele, pois juntos podemos inspirar mais pessoas a acreditar em seu potencial e a buscar o sucesso. E não deixem de assistir ao próximo vídeo que vai aparecer na tela, pois continuaremos a explorar temas que podem transformar nossas vidas. Obrigado pelo apoio e até a próxima!